Boa tarde, docente. Boa tarde, colegas. Chamo-me Naira Cecília Mavi, estudante do Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique, vulgo ISCTEM, licenciando-me em Contabilidade e Auditoria e frequentando o primeiro ano. No vídeo de hoje, irei falar da norma contabilística e de relato financeiro 28, rédito. Este presente trabalho está estruturado da seguinte maneira, encontrando primeiro o conceito, de seguida o objetivo, o âmbito, mensuração do rédito, identificação da transação, venda de bens, divulgações, dúvidas frequentes e a última parte será a parte prática, a parte dos exercícios. Irei começar pela primeira parte do trabalho, objetivo. O rendimento é definido no quadro conceptual do PGC-NIRF como aumentos de benefícios econômicos durante o período contabilístico na forma de fluxos de entradas ou aumentos de ativos ou diminuições de passivos que resultam em aumentos no capital próprio, exceto as condições dos detentores de capital. O rendimento engloba tanto os réditos como os gastos. O rédito é o aumento que surge no decurso das atividades operacionais correntes de uma entidade e está associado a uma variedade de diferentes nomes, incluindo vendas, honorários, juros, dividendos e royalties. O objetivo desta norma é o de estabelecer o tratamento contabilístico de réditos provenientes de alguns tipos de transações e acontecimentos. 2. A questão principal na contabilização do rédito é a de determinar o momento em que se deve reconhecer. O rédito é reconhecido quando é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e esses benefícios podem ser mensurados com fiabilidade. Esta norma identifica as circunstâncias em que esses critérios são satisfeitos e, por isso, o rédito é reconhecido. A primeira parte do trabalho explica que o rédito representa o aumento dos benefícios econômicos de uma entidade, refletindo-se em acréscimos de ativos ou reduções de passivos, que resultam em crescimento do capital próprio. Dentro deste conceito, os réditos correspondem aos ganhos obtidos nas atividades operacionais normais, como vendas, prestações de serviços ou até juros. O principal ponto abordado é o momento do reconhecimento do rédito, que deve ocorrer quando a empresa tem uma probabilidade razoável de reconhecer benefícios econômicos futuros e quando esses benefícios podem ser medidos com fiabilidade. Assim, a norma procura assegurar que o reconhecimento do rédito seja feito de forma prudente, de forma transparente e coerente, refletindo a verdadeira situação financeira da entidade. Resumindo tudo o que falei, esta norma estabelece critérios que garantem que os réditos sejam reconhecidos no momento certo e com base em evidências fiáveis, evitando distorções nas demonstrações financeiras. Irei passar para a próxima parte do trabalho, âmbito. A norma contabilística e de relato financeiro 28 aplica-se ao reconhecimento de rédito, ou seja, receitas, proveniente de venda de bens, prestação de serviços, uso de ativos da atividade por terceiros, gerando juros, royalties ou dividendos. E não se aplica a réditos provenientes de, primeiro, contratos de locação,
Segundo, de dividendos provenientes de investimentos que sejam contabilizados no método da equivalência patrimonial. Terceiro, de alterações do justo valor de ativos financeiros e passivos financeiros ou da sua alienação. Quarto, de alterações do valor de outros ativos coerentes. E quinto, do reconhecimento no momento inicial e de alterações no justo valor de ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola. Definição de cada coisa que falei. Primeiro, irei começar por definir bens. Bens são produtos fabricados ou comprados pela entidade para a venda, incluindo terrenos e propriedades destinados à revenda. Prestação de serviços. São atividades realizadas ao longo de um período conforme contrato, por exemplo, construção, consultoria, manutenção, etc. Observação. Esses contratos de construção dizem respeito à norma contabilística e de relato financeiro 10. Contratos de construção. Agora, irei falar da mensuração do rédito. O rédito deve ser mensurado ao justo valor da retribuição recebida ou a receber. Devem ser deduzidos descontos comerciais e abatimentos. Normalmente, o pagamento é feito em dinheiro ou equivalentes de caixa, mas, se for a crédito, reconhece-se pelo valor nominal a receber. Identificação da transação. Cada transação é analisada separadamente. Quando um contrato tem componentes diferentes, por exemplo, venda mais instalações mais manutenção. Deve-se identificar e contabilizar separadamente cada parte conforme o seu tipo de rédito. Venda de bens. O rédito da venda de bens é reconhecido quando todas as condições abaixo são satisfeitas. Primeira condição: a entidade transferiu os riscos e vantagens da propriedade ao comprador. A linha B: a entidade não mantém controle sobre os bens vendidos. A linha C: o valor do rédito pode ser mensurado com fiabilidade. A linha D: é provável que os benefícios econômicos associados à transação fluam para a entidade. E, por fim, a linha E: os custos incorridos ou a incorrer podem ser mensurados com fiabilidade. Transferência de riscos e vantagens. A transferência de riscos e vantagens pode ocorrer normalmente quando a posse legal do bem passa para o comprador. Nas vendas a retalho, isso costuma acontecer no momento da entrega. Em alguns casos, a transferência de riscos e vantagens pode ocorrer antes ou depois da transferência legal, dependendo do tipo de contrato. Retenção de riscos significativos. Se a entidade mantiver riscos significativos de propriedade, o rédito não deve ser reconhecido ainda. Exemplos: se a entidade ainda tiver obrigações pendentes, por exemplo, substituição gratuita do produto, se o rendimento depender de revenda futura e se o valor de venda não puder ser determinado com fiabilidade. Prestação de serviços. Tenho aqui uma questão que diz o seguinte: quando reconhecer o rédito dos serviços prestados deve ser reconhecido conforme o grau de acabamento da transação na data do balanço, se o resultado puder ser estimado com fiabilidade, ou seja,
Reconhece-se o rendimento à medida em que o serviço é executado, não apenas no fim do serviço. Condição para o reconhecimento. O reconhecimento é considerado estimável com fiabilidade se o valor do rédito pode ser mensurado com fiabilidade, é provável que benefícios econômicos irão fluir para a entidade, o grau de acabamento pode ser mensurado de forma fiável, os custos incorridos e a incorrer podem ser mensurados com fiabilidade. Os métodos de medição do grau de acabamento seguem o que está na norma contabilística e de relato financeiro 10, contratos de construção, por exemplo, percentagem de custos incorridos, juros, royalties e dividendos. Condições gerais. O rédito proveniente de juros, royalties e dividendos é reconhecido quando: a linha A. É provável que benefícios econômicos fluam para a entidade. E a linha B. O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade. Bases de reconhecimento. Temos primeiro os juros. Os juros são reconhecidos com base no tempo decorrido e no método da taxa efetiva, que diz respeito à norma contabilística e de relato financeiro 25, instrumentos financeiros. Royalties. Royalties são reconhecidos de acordo com o regime de acumulação e com a substância do contrato. E temos, por fim, dividendos. Eles são reconhecidos quando o acionista tem direito legal de recebê-los. Incertezas quanto à cobrabilidade. Se houver incerteza sobre a cobrança do valor de um rédito já reconhecido, o montante incobrável deve ser reconhecido como gasto, não como ajuste do rédito. Ou seja, se o cliente não pagar, isto será uma perda, não será redução da receita reconhecida. Irei passar para a última parte antes dos exercícios, que não é a última parte porque ainda tem as dúvidas frequentes, mas irei passar para a penúltima parte, divulgações. As empresas devem divulgar as políticas contabilísticas usadas para o reconhecimento do rédito, por exemplo, método da percentagem de acabamento, o montante de rédito por categoria significativa, incluindo venda de bens, prestação de serviços, juros, royalties e dividendos. O rédito proveniente de trocas de bens ou serviços apresentados por categoria significativa. Dúvidas frequentes. Primeira dúvida: o que é grau de acabamento? É o percentual de execução de um serviço ou cobra até a data do balanço. Pode ser calculado por custos incorridos ou custos totais estimados. Inspeção física, relatórios técnicos. É usado para reconhecer receitas progressivamente. E se o cliente não pagar? Isso diz respeito a uma incobrabilidade. O valor não recebido é reconhecido como gasto, não será reconhecido como perda, e não se corrige o rédito já reconhecido. E se a entidade reter riscos significativos, mesmo após a entrega do bem? Se a empresa ainda estiver exposta a riscos importantes, por exemplo, garantia de recompra, cláusula de desempenho futuro, não se deve reconhecer o rédito ainda, pois a venda não se consumou economicamente. Exercício.
Primeiro exercício. Uma empresa do setor automóvel vendeu a pronto pagamento um Jeep por 50 mil meticais, oferecendo a revisão anual durante 3 anos. O custo de cada revisão é de 2.000 meticais e a oficina pratica uma margem de lucro de 20% sobre o preço de custo. Efetue os lançamentos contabilísticos aplicáveis. O custo total com as revisões é estimado em 6.000 meticais, sendo em condições N. A remuneração da oficina é de 7.200 meticais. Esse montante será diferido, sendo reconhecido como rédito em função da prestação do ser. Assim, os lançamentos contabilísticos a efetuar serão feitos 2 lançamentos, um lançamento na data da venda e outro lançamento na data de cada uma das revisões. Primeiro, vamos lançar a 121 depósitos à ordem no valor de 50 mil meticais. E em contrapartida, vamos creditar a 71 vendas no valor de 42.800. Vamos creditar também para igualar a conta 4929, rendimentos diferidos, outros, no valor de 7.200. Se formos a fazer 42.800 mais 7.200, vamos ficar com 500 mil, que o nosso crédito vai corresponder devidamente ao nosso débito. Na data de cada uma das revisões, vamos lançar a 4929, rendimentos diferidos outros, no valor de 2.400 meticais. E em contrapartida, vamos lançar a 72 prestações de serviços, no valor de 2.400 meticais. Vamos passar para o próximo exercício, que diz o seguinte: a empresa ABC Telecom celebrou um contrato para fornecer à empresa Telefones Móveis uma rede móvel de telecomunicações e para receber upgrades adicionais específicos sem custos adicionais. Esses upgrades estão especializados por nome de produto e versão. O rédito total do contrato é de 200 milhões de meticais. Os custos da rede móvel de telecomunicações estão estimados em 150 milhões de meticais, que não incluem o custo dos upgrades, que estão estimados em 30 milhões de meticais. Como deverá ser contabilizada esta operação? A linha A: rédito de 200 milhões de meticais e gastos reconhecidos automaticamente. A linha B: rédito de 200 milhões de meticais diferido até serem entregues os upgrades. A linha C: rédito de 200 milhões de meticais reconhecido de acordo com o método da percentagem de acabamento, sendo os custos estimados para fornecer os upgrades incluídos nos gastos do contrato. E por fim,
temos a linha D. A entrega dos upgrades deve ser tratada como um contrato separado. A resposta correta é a linha C, que diz o seguinte: rédito de 200 milhões de meticais, reconhecido de acordo com o método da percentagem de acabamento, sendo os custos estimados para fornecer os upgrades incluídos nos gastos do contrato. Apesar de os upgrades não serem entregues antes do fim da construção da rede móvel de telecomunicações, a sua entrega faz parte do contrato, que foi negociado por um preço fixo. A questão essencial é o reconhecimento do rédito e respectivos gastos durante os períodos em que o trabalho é efetuado. Se os custos dos upgrades forem estimados com fiabilidade, a ABC Telecom deve aplicar o método da percentagem de acabamento. E se os custos do upgrade não puderem ser estimados com fiabilidade, o rédito deve ser apenas reconhecido na parte dos custos incorridos, que provavelmente não vão ser recuperados. Perdas esperadas devem ser reconhecidas imediatamente, sendo um gasto. Essa solução mostra que o reconhecimento do rédito deve ser feito de acordo com o grau de execução do contrato e não apenas no momento da entrega final. Isso significa que, mesmo que os upgrades ainda não tenham sido entregues, eles fazem parte de um contrato de preço fixo e o rendimento deve ser reconhecido à medida que o trabalho é realizado. Se for possível estimar os custos com fiabilidade, aplica-se o método da percentagem de acabamento, que distribui o rédito os gastos pelos períodos em que a obra é executada, refletindo o progresso real do projeto. No entanto, se não houver fiabilidade na estimativa dos custos, o rédito só deve ser reconhecido até ao ponto em que os custos incorridos possam ser recuperados. Qualquer perda previsível deve ser reconhecida de imediato como gasto, respeitando o princípio da prudência. Resumindo o que eu disse, essa explicação destaca aqui a importância de reconhecer o rédito de forma prudente e proporcional ao progresso do trabalho, conforme o desempenho e a segurança das estimativas dos custos. Número 3. A Sociedade de Chocolates de Nampula tem uma campanha de promoção para aumentar as suas vendas. Nessa campanha, a sociedade oferece um chocolate por cada chocolate adquirido. O preço de venda de uma barra de chocolate é de 10 meticais e os custos de produção são de 4 meticais. Como deve ser contabilizada esta operação? A linha A: rédito de 10 meticais e gastos de 8 meticais. A linha B: rédito de 10 meticais, custo das vendas de 4 meticais e despesas de marketing de 4 meticais. C: rédito de 20 meticais, custo das vendas de 8 meticais e despesas de marketing de 10 meticais. Nesse caso, o rédito inclui o preço normal de venda dos chocolates, o mesmo se passando com o custo de vendas, e as despesas de marketing
margem corresponde ao valor de venda do chocolate oferecido. A opção correta será a opção A, que diz o seguinte: rédito de 10 meticais e gastos de 8 meticais. A compra ou o custo de promoção de um bem oferecido é sempre incluído no custo das vendas. As despesas de marketing incluirão o custo de promoção sem relação direta com o produto. Por exemplo, uma t-shirt grátis com o logotipo do vendedor se comprar 100 unidades. Isso é tudo. Chego ao final da apresentação sobre a norma contabilística e de relato financeiro 28, rédito. Até a próxima norma.